Aleluia. E aqui tem uma passagem que é interessante, que mal os apóstolos sabiam que 2000 anos depois nós estaríamos aqui ainda falando sobre a vinda de Cristo. Mal eles sabiam. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do 5, diz assim: porque na verdade, João Batista batizou em água, mas vós sereis batizados do Espírito Santo, Aleluia, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? E o Senhor respondeu: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver secado por Egito e por Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, eu creio. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Tem um pedido aqui pela vida do Paulo, e talvez você tenha alguns pedidos, e eu sei que a presença de Deus, ela é real nesse lugar, e Deus pode fazer com que as águas se movam. Então convido você a estar fechando seus olhos e intercedendo, não só pelo Paulo, mas também por aqueles pedidos que estão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que mais uma vez o Senhor tem nos dado, de podermos como igreja, ó Pai, levantarmos um clamor ao Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida do Paulo, Pai. Este pedido que se encontra em minhas mãos, ó Deus, é um pedido especial, e o Paulo necessita, ó Deus, de um toque do Senhor, e nesse instante, como igreja, nós cremos já no milagre, ó Pai. Por isso, Senhor, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pois sabemos que o Senhor é fiel, poderoso, para realizar coisas impossíveis, inimagináveis, que estão além do nosso entendimento.
entregamos nas tuas mãos com alegria no coração, sabendo da tua fidelidade, do teu amor, ó Deus, pela vida daqueles que têm buscado a tua face, Pai. Abençoa cada um que aqui está, meu Deus, a cada um que veio na tua casa nesta noite, ó Pai, que neste momento fala contigo em relação a alguma circunstância, ó Pai, talvez alguns aqui precisem de um milagre para o dia de hoje, talvez para este momento, e eu sei que o Senhor pode, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja tocando, abençoando, ó Deus, trazendo alegria ao coração dos teus filhos, fortalecendo, respondendo, ó Deus, conforme é do teu agrado, conforme é da tua vontade. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis se assentar. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 19. Glória a Deus. Salmo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 7. Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quando eu olho para esses versos, o meu coração se alegra em saber que Deus tem prazer em nos abençoar. Quando nós olhamos para os mandamentos do Senhor, o salmista diz que os mandamentos do Senhor são extraordinários. Eles trazem bênção para a nossa vida, alegram o nosso coração, abençoam. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, matando a saudade, que é uma das coisas que é gratificante olhar para aqueles que a gente ama e tá dando um tapinha nas costas, um abraço, falar, viu, seu cheiroso. Eu amo os irmãos. Independente se a gente se conhece muito ou não, eu amo. Aprendi com meu papai, ou melhor, o nosso. Hã? Tem algo a compartilhar de Deus com os irmãos, com os meus irmãos. Está em Lucas,
capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. É uma parábola bem conhecida, mas algo que vem trabalhando o meu coração e tem tudo a ver com o vale. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a uma dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou aos teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, amado Pai, digno é o Senhor, Pai, de toda a honra e toda a glória. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua presença. Papai amado, que tudo seja falado, seja diante para honrar e glorificar o teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li várias vezes essa parábola
E tem algumas coisas que me chamam a atenção, elas brilham aos meus olhos, que nessa parábola, o pai não faz distinção nem do filho mais novo e nem do filho mais velho. Ele entende que os dois são filhos. E ele trata tanto um como o outro como filho. E não só trata os filhos, ele trata também muito bem os servos. Porque isso cresceu nos olhos e no coração estava gravado também do filho mais novo. Mas tem algo que nós temos que entender, como que nós estamos. E existem duas passagens, duas partes: órfão e filho. Será que nosso coração está como órfão ou como filho? Eu vou encaixando algumas partes e eu quero que você reflita sobre a tua vida, como que você se sente, como órfão ou como filho. O órfão está com o pai, mas não se sente como filho. Ele mora com o pai, ele está do lado do pai. Mas ele não vê o pai como um pai, ele vê alguém como um comandante que está lá, normalmente afastado. O filho, ele está na casa, ele sabe quem é o pai, ele sabe que ele é chamado de filho, ele se sente como filho. O filho nessa história, ele pega a sua herança, a sua parte, e sai. No texto ele fala que ele vai para uma terra bem distante. Isso é uma das coisas que me chama a atenção. Por quê? O filho, quando ele quer fazer algo que não agrada ao pai, ele não faz do lado do pai. Ele faz longe. Por quê? Ele sabe que vai desagradar o pai. Então ele vai para uma terra distante, simplesmente para curtir o que ele quer, o que ele acha correto, e vai e faz. Outra coisa é o órfão. Ele está na casa do pai, mas não sabe das coisas que acontecem na própria casa. Por quê? Porque em qualquer lugar onde que ele está, ele não se sente em casa, ele não se sente protegido. Ele simplesmente está num local, onde que se ele estiver no vizinho é a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Se ele estiver longe, é a mesma coisa. Ele não se sente no lar. O filho, ele sabe onde é o lar. Ele pode ir longe, mas ele lembra aonde é o lar dele. Ele reconhece. E nós, muitas vezes, quando sentimos como filhos e fazemos alguma coisa errada, nós reconhecemos que nós magoamos quem nos ama, que é nosso pai. Muitas vezes, aonde a desobediência vai, não prejudica só a própria pessoa. Entenda, se você está fazendo algo de errado, ao seu redor também vai estar prejudicando. Porque você só vai fazer coisa boa quando você estiver ligado ao pai e o pai ligado a você. E você se sentir como filho, literalmente. O órfão, ele não reconhece o seu irmão como seu irmão. O órfão fala, o seu filho. Por quê? Porque simplesmente ele não se sente daquela família. Ele vê o pai, é aquele homem com aquele que muitas vezes ele acha, não, é o preferidinho dele ali. Ele não reconhece, mesmo estando na própria casa. E o filho, ele reconhece o próprio irmão. Porque quando você tem aquele amor de pai e filho, e vê o seu irmão passando por dificuldades, você vai, de alguma maneira você vai ajudar. De alguma maneira você vai, porque, poxa, é meu irmão, eu vou ajudar. Não, mas
não importa. Ah, mas um dia ele passou o pé em você. Não, não importa, é meu irmão. Eu posso até dar um tapa na cabeça dele, mas não mexa no meu irmão. Não rele a mão no meu irmão. Normalmente é assim. Quando era em casa, na minha família, minhas irmãs sempre tinham o costume, assim, meio que, como eu era mais novinho, dar uns tapas em mim. Mas ai de quem na rua fizesse alguma coisa comigo, ou alguma professora me destratasse, ou qualquer pessoa que fosse, eles me reconheciam como irmão. A gente podia, como irmão, uma ou outra vez não se dar bem, mas nós éramos irmãos. Algumas diferenças básicas. O órfão tudo reclama. Nada tá bom. Nada dá certo. Tudo faz isso, tudo faz aquilo. Ah, eu dou passo direito, acordo. Ai, hoje está sol, ai que calor. Ai, hoje está chuva, ai que ruim. Ai, hoje isso, ai, hoje aquilo. Ai, tá ruim, tá ruim, tá ruim. O filho não reclama. Pode estar o tempo que for. O prazer dele é porque o pai está do lado. Outra diferença básica também. Quando vem um problema sobre o seu lar, o órfão fala: ixi, a casa caiu. Já não tem mais solução. Já era. E agora, o que eu vou fazer? Eu, desprezado por esses daí, que nem me vê. Coitado. O filho não. Vem a diferença, vem o problema, e ele vira e fala: caramba, esse problema é grande. Quero ver como meu pai vai solucionar, porque ele é o bam, bam, bam. Vou até ficar de olho, porque quero aprender. Porque reconhece que o pai consegue resolver tudo. Ele sabe que ele tem um pai que acode, que dá um abraço e fala: filho, vamos junto. Filho, você vai aprender. Vamos andar. E dá a mão. O órfão faz tudo para se aparecer. Ele está na casa dele, ele está lá assim: pai, ó, eu estou arrumando o copo aqui, ó, pai, eu não arrumei direitinho, ó, aqui, ó, estava desarrumado, mas eu arrumei, pai, ó, tá vendo? Porque ele quer chamar a atenção, porque ele não se sente amado, querido. Agora o filho, ele está lá e simplesmente ele arruma. Se o pai viu ou não viu, ele faz. Porque ele ama e ele se sente amado. Essa é uma das grandes diferenças que tem. O órfão não desfruta das coisas do pai, mesmo estando na casa. O filho, ele desfruta de tudo, porque ele sabe: esse novilho é do meu pai, então vamos matar, vamos se alegrar, vamos fazer uma festa, porque isso, pai, olha, a gente tem aquela mesa, a gente pode colocar aqui, olha, a gente pode fazer isso e aquilo, ó, tá vendo aquele bambuzão, a gente pode aproveitar, fazer uma cerca, e isso. Por quê? Ele sabe que é do pai. Ele está na tua casa. Ele tem a liberdade. O órfão não. O órfão muitas vezes, para abrir a geladeira, ele fica pensando: será que eu posso? Será que se eu abrir alguém vai falar alguma coisa? Aí agora. E isso aqui, meu pai, não. Não. Ele não se sente em casa. Ele se sente em algum lugar, mas não em casa. E o que eu gostaria é que vocês pensassem muito, muito, em que posição nós estamos? De órfãos ou de filhos? Filhos que reconhecem o pai. Filhos que sabem aonde o pai está e o que faz. Filhos aonde que, quando ele foi embora, fazer um monte de coisa errada, ele reconheceu: poxa, eu errei.
Mas na casa do meu pai, ele trata bem até os servos. Olha quem é meu pai. Ele reconhece, ele sabe quem é o pai. Mas o órfão não. O órfão está na casa do pai, mas está lá, poxa, eu te sirvo há tanto tempo e nada fizesse por mim. Ei, será que nós estamos na casa do pai e não nos sentimos órfãos? Meu amado, nós temos um pai que não dorme, nos assiste segundo após segundo. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um aqui. Ele sabe o anseio que nós temos no coração. E o interessante que muitos podem me perguntar é: tá, o filho mais novo foi, pediu a herança, e o pai foi e dividiu, deu a parte dele. Só que, por que o pai não foi atrás? Se era um pai tão amoroso? Há duas parábolas para trás, que diz, uma da parábola da moeda, que diz a dracma, e a outra da ovelha. Tanto uma como outra, a pessoa se esforça para ir atrás para encontrar. Mas a parábola do filho, ele não vai atrás. Porque o filho primeiro, o filho precisa se encontrar dentro dele e saber quem eu sou. Quem é meu pai? Aonde eu vivo? Quem mora comigo? Quem está comigo? Quem que me protege? Quem que me socorre? Quem que me dá um abraço gostoso? Quando o filho caiu a ficha, ele falou: vou ter com o meu pai. Ele nunca falou: vou ter com o meu Senhor. Ele falou: vou ter com o meu pai. Não que ele não dava autoridade ao pai, mas ele reconhecia o pai, a posição de pai, o amor do pai. Aí ele fala: vou falar para o meu pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou mais digno, está lá no coração, não sou mais digno de ser chamado como filho, mas, mesmo que você não me chame de filho, deixa eu ficar próximo, ser seu servo. O que ele quer dizer é: pode estar o mundo inteiro cheio de serviço, me oferecendo, mas eu quero estar perto de ti, pai. Mesmo que você me trate como um servo, não mais como um filho, mas o servo, ele está próximo do seu Senhor. Ele reconhece. Um filho reconhece quando erra e aceita a punição. Um órfão, ele bate o pé, fala: não, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Não, o outro passou o pé, não, porque ele me xingou de bobo, não, porque isso, não. Ele sempre vai arranjar uma desculpa. O filho não. O filho fala: pai, errei. Eu aceito qualquer coisa que o Senhor quiser me punir, de qualquer maneira. Eu aceito. Uma coisa que nós temos que observar, se nossas atitudes são como órfãos, é quando acontece algo no nosso lar, na nossa casa, nós não estamos sabendo. Se um dos nossos irmãos retorna à casa do pai, como que nós olhamos para ele? Como aquele que dava sempre problema? Ou como: é meu irmão, cara, Deus é maravilhoso, o pai trouxe ele de volta, glória a Deus, ele estava perdido, e Deus está dando mais uma chance para ele. E aí? Como que está inclinado o nosso coração? Ou nós estamos na casa do pai e não sabemos desfrutar? Imagine comigo,
todo mundo aqui, num barco. De repente vem uma grande ventania. E o nosso pai está junto. E o barco está afundando. E o pai está dormindo. A gente vai lá e acorda o pai. Por quê? O pai já não nos ensinou o que devemos fazer? Isso é papel de órfão. É aquele que está com medo ou não sabe o que fazer. Mas quando você é filho, independente do que você está passando, que independente da tempestade que estiver vindo, você tem autoridade porque você é filho. O teu pai, o nosso pai, deu autoridade para nós superarmos. O pai é aquele que de longe ele reconhece o filho e tem prazer em trazer tudo de bom para ele de novo. A comida, a bebida, o anel, o sapato, roupas, músicas, que tudo isso tinha se afastado. A alegria real é quando a gente está próximo do Pai. A humana é quando a gente está longe do Pai, que tudo isso dura um pouco. E é tempo muito pequeno. Como será que a gente quer viver? Muitas vezes eu falo assim que a gente quer a liberdade. A liberdade para fazer isso, fazer aquilo, do jeito que a gente quer. Mas isso é ser filho? Quem nós dizemos que é Jesus? Não é um Deus? Não é o Verbo, aquele que faz tudo? E ele fazia segundo a vontade dele? Não. Ele fazia segundo a vontade do Pai. 100%. E nós? Também 100%, né? Acho que não, né? Só que não. Mas, nessa noite, nós temos ainda um tempinho para falar de algumas coisas que acontecem no vale. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, para mim também, que encontra nessa parábola, que é Deus falando para o nosso coração, que se encontra no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Então lhe respondeu o pai. O pai está falando com nós. Meu filho, tu sempre está comigo, tudo o que é meu é teu. Toma posse, irmão. Toma posse. Nós moramos. Não espere o arrebatamento ou a tua morte para você se sentir na casa do Pai. Você já mora na casa do Pai. O Pai já está com você, conosco, todos os dias. E é Ele que diz: filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Aí eu pergunto: vamos temer do quê? Vamos temer do quê? O amor do Pai é muito além de nossos erros. Nada pode afastar o amor do Pai. Amém? Glória a Deus. Gostaria de chamar a Fabiola aqui na frente, fazer um favor. Minha princesa, minha rainha. Lá no vale, irmãos, por que quando eu iniciei essa palavra, eu falei que era tão propício? Porque quase que 99% da população lá se sente como órfãos.
se sentem abandonados. Não é porque a terra lá é ruim, porque a terra é muito boa, irmãos. Não sei a proporção aqui em Itatiba, mas acredito eu, leigo, que é muito melhor. Porque é muito mais produtivo. Os alimentos lá são muito mais puros. Só que a pobreza e o órfão, tudo isso é espiritual. Os filhos têm pai, mas não se sente como filhos. Nós amamos as crianças lá, por mais que eles sejam, como posso dizer, um pouco violentos. Mas a partir do momento que você dá um carinho, ele já começa a te chamar de pai. Se você pega no colo então, ou pega, coloca em cima do ombro, aí pronto. Você ganhou a criança. Agora, uma coisa que Deus me chamou, me chamou atenção, quando eu saí daqui e fui para lá, o maior problema que a gente tinha aqui com os adolescentes era o tal do celular. Lá nem os adultos têm celular. Isso é uma bênção, irmãos. É muito bom. Porque tudo que você faz ou fala, por mais que as crianças façam bagunça, correm para lá para cá, elas estão com você. Elas não estão alienadas. Gostaria que a Fá contasse um pouquinho de como são os banheiros lindos, maravilhosos que nós encontramos lá. Que eu contei para minha família e minha família falou assim, não, isso não existe, não. Não, isso aqui é tataravô, bisavô, sei lá, quantos avós atrás. Oi, paz do Senhor, gente. A maioria das casas lá na zona rural, né, eles chamam de roça, o que nós conhecemos como privada, para eles não é. O deles é no chão mesmo, é a fossa com a tábua para eles usarem o banheiro ali. Quando tem. Quando não tem, é atrás da casa mesmo. Né? E aí passa o córrego e vai levando, ou vira adubo ali mesmo. Então as famílias, assim, elas não têm noção de higiene nenhuma. Quando a gente começou as aulas e vocês precisam ir no banheiro e lavar a mão, então lá tem a sala e o refeitório é bem próximo, então quando um está dando aula, o outro está no refeitório, estudando ou de olho por ali. Aí eles entram no banheiro, saem, aí eles veem a gente, eles voltam, lavam a mão e saem assim. Lavei, tia. Porque eles não têm esse costume. Antigamente nem de usar papel higiênico, agora eles já usam, graças a Deus. Mas como o Magno estava falando sobre paternidade, e eu comecei com eles a falar sobre o amor de Cristo, a vida de Cristo, para chegar no apelo, para que eles aceitassem Jesus como Senhor, Salvador, e comecei a falar de Pai. Então Deus começou a falar comigo sobre paternidade. E eu falei, Senhor, o Senhor tratou paternidade comigo há alguns anos atrás. Ficou alguma coisa no meu coração a ser tratada? Então, me mostra. E o Senhor me falou, você tem o coração tratado, as crianças não. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, a perguntar para as crianças sobre pai. E aí a gente começou a ouvir as histórias. Então tem um menino que o pai bateu na mãe durante a gestação e ele nasceu de 7 meses. Aos 2 anos ele teve a síndrome de Cioto, a doença do macaco. Aos 3, a mulher do pai tentou matar ele de faca. E aí aos 4, o pênis dele foi quebrado pela esposa do pai. E a mãe esfaqueou o pai na frente dele. Como ele vai receber Jesus como pai? Aí eu olhei e falei, nossa, que difícil, né? O outro bateu na mãe, quebrou o nariz da mãe, quebrou o braço, furou ela com um espeto de churrasco, quebrou uma garrafa térmica na cabeça da irmã. Pai. Deus é esse pai? Então eles não aceitam, né? Uma menina que não aceita o Magno, muito rebelde com ele sempre. E aí ele sentou e conversou com ela e falou,
Ilana, o que está acontecendo? Por que você me trata assim? O que eu te fiz? Aí ela começou a falar do pai. Meu pai não vem me ver, ele visita meu irmão que mora do lado, mas ele não vem aqui. Meu avô, eu peço a bênção, ele vira a cara para mim. E o Magno falou, você quer uma ajuda? A gente procura uma psicóloga para você. Ela falou, não, tio, fica tranquilo. Como foi a palavra? Eu supero. Então, não tem como, 11 anos, não tem como a gente falar de pai sem antes tratar a paternidade nessas crianças. Então, Deus começou a falar sobre paternidade com a gente. Né? E eu falei, Senhor, então, eu não sei como trabalhar isso, eu vou precisar da sua ajuda. Né? E graças a Deus, lá nós temos bastante material da PEC que mostra muito isso. E nós estamos trabalhando. Então, neles começamos a trabalhar a paternidade. Os pais que não deixam algumas crianças irem por causa de partido político, porque as pessoas que nos ajudam é oposição ao que eles acreditam, na política que eles votam. Então, a batalha lá ela é muito grande. E a batalha espiritual lá ela é muito palpável. A gente chega quase a ver, assim, fala, está acontecendo isso. A gente olha e fala, não é normal, é espiritual, vamos orar que vai resolver. E às vezes Deus nos mostra alguma coisa, a gente toma alguma atitude, e 15 dias depois acontece alguma coisa. Tivemos lá um caso com um motorista de ônibus que traz as crianças de uma das comunidades, e esse motorista ele não gosta de trazer as crianças. E então tem dia que ele passa pelo ponto em que elas ficam e fala para elas, hoje eu não vou levar. São 10 crianças. Então, quando a gente sabe que o dia que não vem nenhuma das 10 é porque ele não trouxe. E fomos conversar então com o vice-prefeito para ver como resolver. Aí o vice-prefeito falou com o secretário de transporte, que chamou a atenção dele, então ele é obrigado a trazer as crianças. Aí ele foi nas famílias e falou para as famílias assim, vocês não têm vergonha na cara de mandar as crianças para lá. Naquele lugar as meninas tomam banho enquanto os meninos olham. Isso chegou em nós. E aí nós fomos nessa comunidade, de casa em casa. E eu falei, seu filho chega aqui tomado banho? Não, eu falei, porque a gente não dá banho lá. Mas antes dava. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo para tirar foi o banho. Então eu tirei o banho, nós começamos a aula lá 1 mês atrás sem banho. Então, se nós dessemos ainda o banho, nós não teríamos como contestar isso. Mas nós fomos e falamos, nós não damos banho nas crianças. As crianças comem, fazem escovação, têm um reforço escolar, estudo bíblico, ambiental, mas elas não tomam banho. Então nós conseguimos que algumas famílias voltassem. Mas tem uma menina que nós ainda estamos orando porque o pai ainda não autorizou ela a voltar. Então nós temos essa batalha lá. E nós nunca fizemos nada para esse motorista, nós simplesmente não entendemos o porquê que ele não gosta de trazer as crianças. Sabemos apenas que é espiritual e temos orado pela vida dele. O nome dele é Wilson, então a gente tem orado para Deus encontrar com ele. Amém? Tirando todos esses problemas, essas dificuldades, tem algumas coisas que nos faz apaixonar por cada família, por cada, não só os pais, e sim as crianças também. Os biscoitos, ó, tamanho. Mas a questão é, tem algumas crianças lá que a gente termina de almoçar sem a gente falar nada, gente. Sem a gente abrir a boca. Elas já começam a recolher os copos, a pegar os pratos, a ir recolhendo isso, aquilo, já levando, ajudando. Por quê? Isso vem de pai, isso vem da família. Outra coisa interessante, que tinha um menininho, não tem, né? Tem um menino lá, ele chama, eu coloquei no ombro, Anderson. Gente, pensa num menino assim, abençoado. Aquele que você fala oi, ele já está para lá, derruba aqui, faz aqui, bateu ali, xingou ali, deu um chute aqui, puxou o outro e não parava. E dificultava na aula. E eu olhando, eu falei assim, quer saber? Quero ver ele fazer agora. Peguei ele, coloquei nos meus ombros e segurei. Não era eu que estava dando aula. E fiquei lá na sala. Ele falou assim, tio, o que é isso? Eu falei, castigo. Ele falou assim, tio, me deixa todo dia de castigo. Eu falei, pronto.
Falei, estou perdido. Aí fez uma fila de gente querendo castigo. Aí eu me toquei, eu falei, gente, eles não têm esse costume de receber carinho. Porque aquele ele entendeu como um pai carinhoso. Eu falei, gente, porque na minha infância, isso era costume. Subir no ombro dos meus tios, do meu pai, isso era tranquilo. Eu tive tudo isso na infância, mas eles nunca tiveram. Aquela questão de você pegar e levar, tal, que a minha preocupação era como repreender quando eles fazem coisa errada, se eles são espancados todas as vezes quando de repente o pai cisma que eles fizeram alguma coisa errada. Porque os pais lá normalmente não repreendem. Eles levantam a cabeça da criança e tum! Parece o UFC assim, mais avançado. Com criancinhas, tá? 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não é com um marmanjão que de repente pode se defender. Aí, o que eu faço? Pego no braço e vamos lá fora. Sento num banco, ele senta no outro e a gente conversa. Mesmo dando bronca, falando que é errado, falando numa conversa, ele nos ama. Porque eles viram que era uma repreensão diferente. E quando nós falamos para ele que não ia ter aula, que nós íamos vir para cá, o que aconteceu? Os que mais aprontavam começou a chorar, de medo que nós não voltássemos. Tio, por que você precisa ir? Eu falei, não, a gente quer visitar aqueles que a gente ama. E o que acontece? Mas tio, não precisa. Você já mora aqui. Não vai não, fica. E outra coisa que... como que é que Deus falou no teu coração, amor? Da imposição? Na hora que termina. Na primeira semana foi normal, a gente orava, a hora que chegava, a hora que as crianças iam embora, só orava com eles na sala e eles iam embora. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de orar individual. Então a gente faz a oração coletiva, eles fazem uma fila, e aí nós impomos as mãos de cada criança e oramos, abençoamos todas as crianças antes delas irem embora. Isso também mudou bastante o comportamento delas. Então nós oramos, cada um de acordo com o que o Espírito Santo nos direciona, e aqueles que são mais atentados, a gente fala, Senhor, que ele seja uma bênção, que ele vá fazer bagunça no inferno, e que ele encha o céu em nome de Jesus. Aí eles dão risada e saem correndo. Mas a gente tem visto assim que estar no vale é estar o tempo todo atento a Deus, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu vou tirar o banho, né? Vai ver, eles não têm em casa. Mas tá bom, para que também dar banho? Eu nunca vi uma escola que dá banho. E 15 dias depois a gente veio descobrir por que o Espírito Santo falou conosco para tirar o banho. Né? E a oração de impor as mãos. Então, tem um motivo para isso, de abençoar cada criança. Né? A gente pode descobrir daqui a um tempo, mas nós temos feito isso. As cartinhas das crianças, eu tenho uma gaveta lá agora, que é a gaveta da carta. Todos os dias, no mínimo umas 3. Todos os dias vem uma cartinha. Aí vem cartinha para o Magno, vem cartinha para mim, e tudo errado, né? Mas, amém, eu quase morro. As crianças lá de 9 anos estão na 4ª série, e não são alfabetizadas, não conseguem copiar da lousa. Com 11 anos, não conseguem fazer uma conta simples. A gente perguntou, ajudando na lição de casa, e no caderno estava 3, 2 vezes 3, quanto é? Eles fazem 2 vezes 3 é 5. Não, não é mais, é vezes. Não, tia, é 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 11 anos. Estão na 6ª série. Então, para a gente acaba sendo assim um desafio. Como ensinar, como ajudar essas crianças. Né? E com muito amor eles estão cedendo, mas ainda assim é uma dificuldade grande, mas a gente também vai vencer. A gente também está aprendendo, né? Não é só eles. A gente também está aprendendo a estar dentro de uma sala de aula diariamente. Muito diferente da aula uma vez por semana e dar aula todos os dias. Né? Ou você ter um conteúdo diariamente. Você está com eles todos os dias e não é 1 hora.
São 4 horas por dia, por sala, né? 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. É bem mais complicado. Então, nós precisamos muito de oração e da graça do Senhor. E eu estou falando aqui, gente, olha que milagre! Glória a Deus. Por último, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé e que vocês colocassem. Nós vamos estar aqui ouvindo um louvor e que você ouça isso, uma conversa entre cada um com o Pai. Em particular, encaixe isso como Pai. Dê a mão para cada um do seu lado. Feche os olhos, ouça a música e imagine que não é o seu irmão que está com a mão do seu lado, é o teu Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que esse louvor que vamos entoar agora, nós possamos realmente ser como criança na presença do Senhor. Que Deus possa falar conosco. E também peço, Senhor Deus, que o Senhor venha tocar aquelas crianças nesse momento, Pai, que está tão distante, Senhor Deus, mas que eles possam sentir também a sua presença, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É pro Pai, gente. Mais forte. É pro Pai. É pro Pai. Glória a Deus. O que eu gostaria de falar para vocês são meus irmãos e nós temos um Pai. Não se sinta, se até agora você se sentiu como um órfão, não se sinta mais. Aleluia. Você tem um Pai que Ele se entregou por Eu você. creio, Deus. Você tem um Pai que Ele faz de tudo por você. Aleluia. Não se sinta um órfão. É um Pai que te carrega e Ele te ama. Amém? Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia.